pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, 7 de maio de 2024, nesse momento, 14 horas e 40 minutos. Sim, informação com o mercado rolando, nesse momento Ibovespa aberto, os mercados em aberto e a gente trazendo informações de qualidade para você que curte o nosso conteúdo macro aqui do nosso canal. Bom, se você estiver pisando aqui pela primeira vez e ainda não sabe, a gente tem, diante da nossa comunidade de membros, você tem aqui o nosso botão Seja Membro, você tem informação de altíssima qualidade diversas vezes durante o pregão para que você fique antenado nas pressões de quem manda prender e manda soltar, pessoal. E é um conteúdo de altíssima qualidade, eu atesto um valor irrisório por mês para que você fique antenado. Só que o motivo desse vídeo é poder, primeiro, a gente dar uma atualizada na informação macro que a gente teve em relação ao nosso último vídeo e também dar uma novidade para vocês que é simplesmente sensacional. Vocês vão se surpreender. Ninguém no mercado financeiro tem esse nível de detalhamento para que possa ser informado pelo investidor, pessoa física, da movimentação do mercado. Então, eu quero primeiro te convidar a você curtir esse nosso conteúdo, se inscrever no canal para que você possa sempre ter as nossas atualizações. Não esqueça de tocar no sininho para você ativar as suas notificações. A primeira novidade que a gente vai pegar é em relação ao nosso ambiente macro, né, pessoal? A gente fez o nosso último vídeo, que está aqui, ó, taxa Selic reduzida, a gente fez inclusive em agosto do ano passado. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez no nosso canal e tiver ambiente de investidor, esse vídeo de ambiente macro e visão do mercado que a gente rodou em agosto de 2022, pessoal, esse vídeo é sensacional. Veja, reveja quantas vezes você quiser. A gente chegou a abordar diversos temas porque o mercado financeiro ele é repleto de narrativas. E a gente tem aqui como provar para vocês o que está rolando aí no nosso mercado nos últimos 10, 12 anos em relação ao comportamento dos preços. Então, em relação à taxa Selic reduzida, o que a gente vai atualizar vocês aqui? Primeiro, em relação àquele nosso gráfico, né, pessoal? Exatamente que o Banco Central estava reduzindo a taxa de juros depois de algum tempo que ficou no nosso teto de 13,75. Bom, de lá para cá, a gente já teve uma redução de 3 pontos percentuais na Selic. Quando a gente fez o vídeo do primeiro corte de meio, o nosso Ibovespa estava 120 mil pontos, agosto do ano passado. A gente chegou até a recuar para 112 e depois a gente deu uma estilingada para 134. As pessoas precisam de entender que o mercado ele se movimenta em ondas. Tem uma onda de impulsão, depois tem uma onda de retração, depois tem uma onda de impulsão. Recentemente a gente teve uma onda de retração de novo e a gente tem um movimento de impulsão começando a nascer aqui. Nesse momento o Ibovespa trabalha com valorização 129.473 pontos. Bom, e diante dessa movimentação de juros, se você estiver chegando aqui pela primeira vez no nosso conteúdo, a gente tem aqui já traçado desde 2008, portanto mais de 15 anos, onde que quando você vê o fundo verde, nós tivemos um ciclo de queda de juros. E isso é bom para quê? Isso é bom para a bolsa, para o mercado financeiro. Toda vez que a gente teve um ciclo de queda de juros, a nossa bolsa teve um ambiente prioritário de valorização. E toda vez que a nossa bolsa teve um ciclo de alta de juros, fundinho e rosa, a nossa bolsa teve um ciclo de desvalorização. Então, pessoal, diante desse ciclo de queda de juros, a nossa bolsa, só do Banco Central, ter terminado de aumentar a nossa taxa de juros lá em meados de 2022, a nossa taxa Selic ficou lateralizada em 13,75, a nossa bolsa deu duas ótimas oportunidades na ponta compradora. Primeiro uma xepa em 96 mil pontos, depois uma outra xepa em quase 98 mil pontos. E depois que o nosso juros começou a baixar, a nossa bolsa segue aí um ciclo de valorização. Muito atento na taxa de juros. E o que a gente vai comentar com vocês da nossa segunda novidade, que é fantástica para o investidor, pessoa física, inclusive que quiser também adquirir a possibilidade de ver esses dados em tempo real. É exatamente o nosso sistema, pessoal, de fluxo do mercado, onde que a gente vai estar diariamente numa sala fechada, senha de acesso, já entregando para vocês essa informação que a gente vai reportar aqui.
A gente está varrendo todo o mercado, seja o mercado à vista aqui em cima, ou seja o mercado futuro aqui embaixo. A gente tem aqui, na nossa esquerda, Ibovespa, atualmente 86 ativos, segundo a carteira maio a agosto, que entrou em vigor a partir de ontem. Nessa linha preta, o Ibovespa, e nessa linha verde, fluxo. Dá uma olhada, pessoal, a gente teve um fluxo bem pujante em relação à movimentação do mercado, onde que a gente teve uma movimentação também de valorização do nosso Ibovespa, e a partir de então, a gente começou a ter um ambiente vendedor no nosso mercado e o nosso Ibovespa está fazendo um ambiente lateralizado, mas um ambiente lateralizado corretivo desde então. Olha o nosso small cap, pessoal, nesse momento sobe menos do que o Ibovespa, 0,50, e a gente tem um fluxo vendedor em relação às empresas do small cap, e o índice small cap a gente percebe que está um pouco mais fraco do que o índice Ibovespa. E aqui, na nossa ponta direita, a gente tem o IGC, Índice de Governança Corporativa. Concentra mais de 200 ativos que são acompanhados. É o maior índice da B3 que contempla essa quantidade de ativos. E aqui embaixo a gente consegue também rastrear para vocês como é que está o fluxo do índice futuro. Ficou pujante, o índice futuro chegou a fazer aí um ambiente de máxima do nosso mercado, praticamente aí perto dos 131 mil pontos. De lá para cá, praticamente aí de meio-dia e 30 em diante, a gente tem um ambiente corretivo. E como é que está o fluxo no índice futuro? Estava bem comprador, agora está comprador? Sim, só que está menos intensidade compradora, ajudando a dar uma lateralizada no nosso mercado, uma lateralizada corretiva. E no dólar, pessoal, olha que top! Ao meio-dia, o nosso dólar marcou aí a mínima do dia, 5,62 bola, e o fluxo, olha aqui, marcou também mínima neste ponto. De 5,062 a gente já está sendo cotado 5,076,50. E o fluxo menos vendedor do que a gente estava antes. E aqui, para a gente poder fechar a tampa do caixão com informação de qualidade, o mercado ele é movido a juros. Então, juros, olha aqui essa linha vermelha, juros estava vendedor até antes de meio-dia. A gente chegou a cair, juros queda média de 1%. Nesse momento o juros está caindo, só que está caindo menos, 0,84. E olha como é que está o fluxo, pessoal. Está menos vendedor do que os juros. Então, o que a gente está querendo dizer com vocês nessa nossa apresentação do nosso sistema? O mercado ele é movido por fluxo, pessoal. E olha a outra novidade top que a gente tem para poder informar para vocês. Lembra do IGC? IGC mais de 200 empresas, small cap na atual carteira tem 118 e Ibovespa 86. Aqui a gente tem uma aba que a gente chama de fluxo do mercado em geral. É como se a gente tivesse aquele IGC. Só para vocês terem uma ideia, tem mais ativos do que IGC. A gente acompanha cerca de 300 e poucas empresas e nesse caso a gente tem 281 ativos aí fora do zero, ou seja, ou subindo ou descendo no momento. E aqui a gente já pode ordenar para vocês das maiores compras ou as maiores vendas ou as maiores valorizações ou as maiores quedas do dia. Vou clicar aqui, ó, maiores valorizações. Você já tem aqui, a gente tem um top 15 aqui, ó, os ativos com ambiente comprador em duas intensidades. Quando aparecer aqui o azul claro, é uma intensidade média. Quando aparecer um azul escuro, é uma intensidade alta. Então, dos 15 ativos que tem um volume comprador em relação ao nosso mercado, eu tenho aqui 8 deles subindo. E esses 8, eles concentram uma alta média de 5,23. Vamos dar uma olhada na outra ponta? Vou clicar aqui, ó, no menor. Ou seja, os ativos que estão mais sendo vendidos nesse momento. A gente tem aqui, ó, já grifado em relação às intensidades, 4 deles. A gente tem aqui CVC, Banrisul, Multilaser e Raia Drogasil. E o que a gente tem aqui em cima, pessoal? Uma queda média desses 4 ativos que estão no nosso radar de 2,90. E quando tiver em vermelho, é uma força mais intensa. Quando tiver aqui em marrom ou salmão escuro, a gente tem uma força média, mas uma força o quê? Vendedora. Então, a gente consegue aqui já matar para vocês os ativos de ponta compradora e os ativos de ponta vendedora. E aqui embaixo eu tenho como ordenar também os ativos que estão mais subindo
E ele também vai pintar para a gente aqui os ativos que têm aí uma intenção mais forte de fluxo e mais fraca de fluxo. Lembrando, só não esqueçam que tem ativos, pessoal, que tem volume financeiro de negociação baixo. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, Atimasa. Está aqui no nosso sistema como se fosse uma compra de intensidade forte. Só que uma compra de intensidade forte de um ativo que negocia R$ 1.270, calma lá, né? Não vamos ser inocente. Então, esse indicador nosso aqui, pessoal, ele leva em consideração diversos fatores. Comportamento de preço, que é a análise técnica, eu também gosto, e também comportamento de fluxo. Então, esse comportamento nesse momento tem uma compra forte, só que olha o volume, muito baixo. Em cinza, são ativos que estão negociando menos de R$ 1 milhão no volume financeiro. Quando tem o volume financeiro um pouco maior, fica amarelo. Um pouco maior fica verde. E o maior de todos fica azul. Então, por exemplo, Redditor, a gente tem aqui nesse momento quase 500 milhões de negociação, o ativo está subindo 9,33 e está aqui marcado com ambiente comprador médio pelo nosso sistema de rastreamento. Agora, o que eu quero demonstrar para vocês é outra informação que a gente tem aqui. Olha a taxa de acerto, pessoal. Desses mais de 200 e tantos ativos, quem está subindo com compras ou quem está caindo com vendas, concentra neste momento 66,19%. É muito alto. Inclusive eu tenho aqui do lado, ó, que eu tenho 110 ativos subindo com ambiente comprador, que equivale a 63% deles, e eu tenho 81 ativos caindo com ambiente vendedor, que equivale a 71% deles. E desse outro lado direito aqui, olha como é que o fluxo ele é ganhador. Dos ativos que estão sendo comprados, alta média 1,79. Dos ativos que estão sendo vendidos, 1,81. Se eu somar esses dois, 3,60. Como nem tudo são flores, a gente tem aqui onde que o fluxo está perdendo. Os ativos que eles estão comprando e caindo, olha aqui, queda média de 1,37. Os ativos que estão vendendo e subindo, alta média de 1,02. Então, se a gente somar esses dois aqui, dá 2,47. Só que, onde que tem o fluxo favorável, está subindo 3,65 nesse momento, o que equivale a um ganho médio de 1,21 nesse momento, pessoal. O fluxo manda prender e manda soltar. E é isso que a gente vai demonstrar para vocês dentro do produto que a gente vai comentar. E agora, a nossa última aba aqui em relação àqueles três, Small Cap. Os ativos que estão sendo mais comprados de Small Cap. Olha aqui, pessoal, dos 15, 9 estão com valorização e já marcado para a gente aqui como fator de compra média. Dos ativos que estão sendo vendidos, a gente tem aqui 6 deles dentro do nosso radar. Ou seja, 9 deles, inclusive, 6 estão divergentes e 9 deles estão no nosso radar, totalizando nesse momento 3,16 de queda média. O mercado no ambiente profissional, ele lucra para cima e lucra para baixo. É isso que a gente quer incutir para vocês que acompanham nosso canal, que está acompanhando esse vídeo e que quer se tornar um profissional do mercado financeiro. Vamos dar aqui uma repassada no ambiente geral. Aqui, ó. O nosso dólar, ó, a gente quando começou a falar com vocês, ele estava 5,072. Olha o dólar agora, já está 5,084. E olha o fluxo. Tá vendedor ainda? Sim, mas está menos vendedor. Ou seja, quem estava vendido, que está zerando, está ajudando a empurrar para cima. Quem zera a venda é fazendo o quê? Comprando. Olha os juros, pessoal. A gente está agora os juros com 0,72. Olha o nosso índice futuro. Ambiente vendedor não está ficando maior? Olha o que está acontecendo com os preços. Estão ficando com uma trajetória descendente. Bom, e o que a gente vai fazer com essa quantidade de informação que a gente está passando para vocês? É exatamente isso daqui, pessoal. Vocês terão a possibilidade de participar da nossa sala de estudos. E como que eu faço, Renato? Para isso, vou deixar no link na descrição do vídeo exatamente um formulário para que vocês possam preencher em relação à nossa sala de estudos. Isso que a gente queria demonstrar para vocês em relação ao nosso conteúdo, vocês ficarem o quê?
antenados, pessoal. Eu quero que a gente forme cada vez mais investidores, pessoas físicas antenados na informação do fluxo de quem manda prender e manda soltar. E mais uma vez, eu faço esse convite. Se você tiver interesse, basta você preencher esse formulário que a gente demonstrou. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você fazer parte da nossa sala de estudos e exatamente ficar antenado na movimentação do mercado como um todo em relação a isso que a gente montou para vocês. Espero todos vocês lá dentro da nossa comunidade e também dentro da nossa sala de estudos, caso seja o seu interesse. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!